Olá, viva você! Saúde, paz, alegria, muita sinergia. Aportamo-nos agora na quinta estação de nossa jornada. Ao chegarmos nesta paragem, descortinam-se para nós as belezas, o fascínio e o encantamento do mundo grego, da civilização helênica que encantou e vem encantando gerações e gerações. Ao adentrarmos na história grega, teremos a oportunidade de observar melhor o amor e a paixão que os gregos tinham pelas artes. E quando falamos em arte, aflora desde logo uma pergunta. A oratória é arte? A oratória é técnica? Ou a oratória é dom? Que tal descobrirmos isto juntos a partir de agora? O dicionário nos diz que arte é uma palavra de origem latina e significa técnica ou habilidade, e pode ser entendida como a atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens, tais como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro, cinema e oratória, claro. Deste conceito informado pela Wikipédia, podemos concluir que arte é uma técnica, porquanto exige habilidade para ser aprendida e desenvolvida, e também é uma manifestação de ordem estética. Essa manifestação de ordem estética nada mais é do que a necessidade que o homem sentiu em seu processo evolutivo de atender a anseios de ordem espiritual mediante a realização de obras que fossem agradáveis aos olhos e aos ouvidos. Essa necessidade manifestou-se e é sentida não apenas em relação à arquitetura, escultura e pintura, denominadas artes plásticas visuais, como também em relação à música e à literatura, as artes plásticas fonéticas, dentre elas a oratória, como arte de encantar através da palavra falada. Logo, podemos concluir que oratória é arte que se desenvolve com a técnica. O dom, por sua vez, é apenas uma característica pessoal que às vezes se manifesta de uma forma mais acentuada em algumas pessoas, mas que não podem prescindir da técnica para falar em público com excelência. Para Hélio Sodré, não há como estranhar o fato de considerar a literatura como arte fonética, pois, ainda que se use os olhos para a leitura, as obras literárias são essencialmente feitas para serem ouvidas. Eis que todas as belas páginas da literatura, mesmo quando apenas lidas, repercutem em nossos ouvidos. Já sabemos, através de evidências, que o Homo sapiens deve ter desenvolvido a linguagem falada por volta de 50 mil anos antes de Cristo, durante a explosão criativa do Paleolítico Superior, e apenas como um meio prático de se entender com os demais membros do grupo. De igual modo, não há como precisar como a fala rudimentar de simples meio de comunicação falada evoluiu para o uso da linguagem como arte. É certo, porém, que um longo caminho foi percorrido. Imagina-se que a eloquência, dentre as artes,
foi uma das primeiras a se manifestar. Como bem diz Sodré, se é certo que os homens, desde cedo, passaram a viver em grupos, e se é certo que a mais importante conquista do homem para assegurar a perpetuidade da vida grupal foi a palavra, poderoso instrumento de expressão de ideias e de sentimentos, com a palavra deve ter nascido a eloquência, ainda que seja de admitir que antes da palavra já devesse existir a eloquência dos gestos. E diante de tal suposição, trago mais um desafio interessante para você. Houve oratória antes dos gregos? Que resposta você daria a este desafio? A nossa resposta é afirmativa, é sim. Mesmo antes do surgimento sistematizado da oratória na Grécia, já se tinha notícias do uso da palavra persuasiva, como, por exemplo, os registros sobre a oratória sapiencial do rei Salomão. Salomão nasceu em 990 a.C. e morreu em 931. Foi o terceiro rei de Israel, uma das muitas culturas que floresceram às margens do mar Mediterrâneo. Salomão, filho de Davi com Betsabá, governou Israel durante cerca de 40 anos e é mencionado, sobretudo, no livro dos Reis. Escreveu Provérbios e Eclesiastes, livros sapienciais da Bíblia. A ele é atribuída a famosa história de duas mulheres que foram ao seu palácio reclamar a posse de uma criança. A narrativa é de que duas mulheres tiveram filhos ao mesmo tempo, e o filho de uma delas morreu, razão pela qual a mãe da criança morta trocou seu filho pelo da outra mãe, enquanto esta dormia. De manhã, ao perceber a troca, as mães começaram a discutir. Foram então até o palácio do rei Salomão e contaram-lhe a história. Salomão então mandou chamar um de seus guardas e lhe ordenou: corte o bebê ao meio e dê um pedaço para cada uma. Ao ouvir isso, uma das mães começou a chorar. Não, não, eu prefiro ver meu filho vivo nos braços de outra mulher do que morto em meus braços. Enquanto a outra mãe dizia: para mim é justo, para mim é justo. Salomão, reconhecendo a mãe na primeira mulher, mandou que lhe entregassem o filho. Conhecido pela sabedoria, pela construção do templo e pelos seus feitos, Salomão é lembrado também pela sua oratória. Mas como falar de oratória de Salomão se a oratória surgiu na Grécia cerca de 400 anos depois de sua morte? É a pergunta que você poderia fazer. Em verdade, o que ocorre na Grécia depois de Salomão, já por volta do século V a.C., e logo falaremos disso, é a sistematização da oratória. Isso não significa que antes da sistematização não tenha havido quem fizesse bom uso da palavra, como é o caso de Salomão, que não apenas usou a palavra com arte e sabedoria, mas também falou dela em seus provérbios. Provérbios que revelam sabedoria. Sabedoria que está na origem da filosofia. Filosofia que é revelada através da retórica. Retórica que é alimentada pelos provérbios. Provérbios que hoje,
tanto quanto em tempos passados, são citados como elementos de ilustração em homiléticas e discursos acadêmicos. Por isso, é difícil imaginar que alguém admirado pela sabedoria que possuía e pela habilidade no trato da palavra escrita não possuísse de igual modo a habilidade para a palavra oral. Sabedoria que está presente quando ele diz do cuidado que se deve ter com a palavra, ao alertar em um de seus provérbios, aspas, vós comereis dos frutos daquilo que dizeis, fecha aspas. Sabedoria e glória que é lembrada por Jesus Cristo na parábola que fala dos lírios do campo, aspas. Contudo, eu vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aspas. Alguns dos provérbios de Salomão estão colocados para você aí embaixo na área do repertório de práticas oratórias.